Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Dados os primeiros minutos aqui da nossa aula, só para dar o tempo de todo mundo entrar, vamos iniciar aqui. Novamente, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 13 de fevereiro, carnaval aí, né? Todo mundo aqui, isso é bom. Vamos iniciar a nossa aula. Ontem o conteúdo acabou se estendendo um pouco mais que o planejado, né? A gente acabou ficando bastante aqui, discutindo bastante, fazendo várias questões. A minha aula, pelo menos, durou 1 hora, né? Então, hoje, eu preparei um conteúdo um pouco mais leve, né? Até para não ficar muito maçante para vocês, mas um conteúdo muito importante em relação aos horários, tá? Como que nós podemos corretamente nos referir aos horários em inglês, tá? Antes disso, preparei aqui um slide bem rapidinho de vocabulário relacionado ao of course, que em inglês significa é claro, tá? Então, antes da gente propriamente para a parte dos horários, a gente vai ver esse vocabulário aqui que é bem curto, é bem simples, né? Of course, que é claro, né? Existem algumas palavras, alguns termos, algumas expressões em inglês que muitos de vocês, mesmo que este seja o primeiro curso que vocês estejam fazendo, mesmo que este seja o primeiro contato de vocês com o inglês, existem alguns termos, algumas expressões que até mesmo vocês já tiveram contato anteriormente em algum momento da vida, né? Ontem a gente falou sobre o director, que é diretor ou diretora de filme, série, documentário, o directed by, que é dirigido por, o written by, que é escrito por, né? E são vocabulários que, se vocês já assistiram um filme, até a parte dos créditos, em algum momento da vida vocês já tiveram contato. E ali, pelo contexto, possivelmente vocês já conseguiram entender o que ele significava, né? O of course é um desses vocabulários, é uma daquelas expressões, é um daqueles termos que você, mesmo sem ter participado anteriormente de um curso de inglês ou tido contato anteriormente com essa língua, você consegue entender, tem uma certa familiaridade com aquela expressão. E o of course, eu acredito que seja uma delas, né? Significa, é claro. Então, por exemplo, se alguém pergunta para você, você quer cerveja? Ou seja, do you want beer? Do you want beer? Né? Você quer cerveja? Você diz, é claro, né? Claro que eu quero. Of course. Of course, tá? Of course, é assim que soa para nós falantes de português. Of course, é claro. Se alguém pergunta para você, você quer água? Ou seja, do you want water? Do you want water? Você diz, é claro que eu quero, ou seja, of course. Of course, você poderia simplesmente responder sim, ou seja, yes, né? Mas, se você quer falar, é claro, então você diz, of course, né? Se alguém pergunta, você quer refrigerante, ou seja, do you want soda? Do you want soda? Você diz, é claro, of course, of course, of course, tá? Uma observação, tá? Soda é refrigerante em inglês e refere-se a todos os tipos de refrigerante que existem, tá? Todos os sabores. Geralmente em inglês, em português, a gente se refere a soda como um refrigerante de limão, mas em inglês, soda é todos os tipos de refrigerante, de limão, de uva, de cola, de laranja, tá? De maçã, tá? Soda, todos os tipos de refrigerante. Se alguém pergunta, você quer café? Ou seja, do you want coffee? Tá? Uma outra forma de você dizer é claro, em vez de of course, é sure, né? Então, do you want coffee? Of course. Ou sure. Quanto um, tanto sure quanto of course tem esse significado de é claro, tá? Então, você quer isso? É claro, of course, ou sure, tá? Então, tanto of course quanto sure significam é claro, tá? Então, só mais para acrescentar um pouco no vocabulário de vocês, antes da gente partir para essa parte de horário. Então, of course e sure traduzimos como é claro em inglês, né? Você quer isso? Of course, ou sure, é claro. Of course e sure, tá? Agora a gente fala propriamente sobre o tema principal da aula, que é sobre o horário, tá? Isso, né, esse conteúdo sobre horário, ele não é necessariamente
referente à língua inglesa, mas sim ao formato de horário que países, como na América do Norte e na Europa, que muitas vezes adotam o inglês como idioma oficial, também utilizam determinados sistemas horários. Então, não é uma característica exatamente do inglês, mas dos países que adotam esse sistema, que não necessariamente falam inglês, mas que muitas vezes acaba ocorrendo, como no caso dos países do Reino Unido, então Inglaterra, Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte, e também o próprio Estados Unidos, tá? E como que é, como assim, né, o horário, né? O que muda no sistema horário desses países em relação ao nosso sistema? Aqui no Brasil, e em muitos lugares do mundo também, nós utilizamos o sistema horário de 24 horas. Então, o relógio analógico, né, aquele relógio de pulso, com ponteiro, relógio analógico, né, ele vai até 12. Então, tá, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E do 12 volta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse seria o sistema de 12 horas, né? Porém, aqui no Brasil, a gente utiliza o sistema de 24 horas. Qual a diferença? Teoricamente, os ponteiros acabam no 12. Porém, nós temos relógios digitais, aí como nós temos no computador, como nós temos no celular, e eles do 12 pulam para o 13. Então, nosso sistema é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas depois vai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 00, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Qual a diferença do sistema horário de 24 horas para o sistema de 12 horas? O sistema de 24 horas, ele por si só, ele já diz exatamente o horário a qual ele se refere. Por exemplo, quando eu digo para você que são 14 horas, você entende que são 2 horas da tarde, certo? 14 horas é 2 horas da tarde. Se eu falo para você que são 2 horas, assim, ó, você entende que são 2 da manhã. Se eu digo para você que são 16 horas, você entende que são 6 horas da tarde. Se eu digo para você que são 6 horas, você entende que são 6 da manhã. Ah, mas coloquialmente a gente fala 4 da tarde, 5 da tarde. Coloquialmente. A própria palavra diz, coloquialmente. É algo que é utilizado no dia a dia, porém não é o certo. Né? Agora, por exemplo, aqui no meu relógio são 16h13. Coloquialmente, né, a gente fala que são 4h13, certo? 4h13 ou 4h13 da tarde. Porém, é errado. Por quê? Não é 4h13. 4h13 seria assim, ó. 4h13 quer dizer 4h13 da manhã, tá? Como são 4h13 da tarde, eu não posso falar assim, eu teria que dizer que são 16h13, que é a forma, do ponto de vista gramatical, correto, tá? Então, no sistema de 24 horas, por si só, a hora já é exata, ela não precisa de nenhum complemento para você entender a qual parte do dia se refere. Porque pensa, se o sistema horário, sistema de 12 horas, ele está lá apontado, o ponteiro em 2 horas. Então, você lê lá que são 2 horas, certo? O ponteiro no relógio analógico só vai até 12 horas, de 12 em 12. Se o ponteiro está lá em 2 horas, como que você vai saber que aquele 2 horas é 2 da manhã ou 2 da tarde? Só olhando aquela informação você não consegue, né? Mas, por exemplo, tá esse sol é, forte aqui em São Paulo. Se você olha para o ponteiro e vê que são que o ponteiro está em 2 horas, você entende que são 2 da tarde. Por quê? Você está acordado, você tá vendo que está um sol forte lá fora, então você entende que são 2 da tarde. Mas pense que, vamos supor que você tivesse em um quarto fechado, escuro, tá? Você acordou dentro de um quarto escuro, a única fonte, assim, vamos dizer, luminosa do quarto é um relógio na parede. E esse relógio na parede está com o ponteiro em 2, com o ponteiro marcando 2 horas. Você acabou de acordar nesse quarto escuro. Você não consegue ver nada do lado de fora do quarto, você não consegue ver se está dia, se está noite. Você olhando para aquele relógio, com ele apontando 2 horas,
Você consegue entender se são 2 da tarde ou 2 da manhã? Não, você não consegue. Porém, se você acorda nesse mesmo quarto escuro e você vê lá um relógio digital, né, claro, com uma certa luminosidade ali, de LED. Se nesse relógio estiver indicando exatamente isso, ó, você vai entender que são 2 da manhã. Porém, se você olha para o relógio e estiver assim, você vai entender que são 2 horas da tarde, são 14 horas. Então, o sistema de 24 horas nos permite a identificar o horário apenas através dos próprios números. 17 horas, 5 da tarde. 5 horas, 5 da manhã. 13 horas, 1 da tarde. 1 hora, 1 da manhã. Certo? Não cabe interpretação. Mas voltando ao exemplo do quarto escuro. Se você acorda e não consegue ver nada lá fora, se você não consegue ver se está dia, se está noite, e você vê o relógio na parede com um ponteiro em 2 horas, como que você vai conseguir identificar se aquele 2 horas se refere a 2 da manhã ou 2 da tarde? Só olhando para o ponteiro sem ter referência lá fora. Como que você vai identificar? Você não vai conseguir saber. Portanto, o sistema de 12 horas, como é utilizado em países como nos Estados Unidos, países do Reino Unido, você vai olhar para o relógio e você vai ver o ponteiro indo até 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? E depois volta para 1, 2, 3. Só que, como que você vai diferenciar se é 2 da manhã ou 2 da tarde? Através de dois termos, o AM e o PM, certo? Lembra que eu falei? Você acorda o relógio, você acorda e vê a hora aqui. Você consegue entender que são 10h10 da manhã ou 10h10 da noite? Né? Vamos voltando lá, por exemplo, do quarto. Você acordou no quarto escuro, não consegue ver nada lá fora, e você vê na parede esse relógio indicando 10h10. Você consegue saber se é 10 da manhã ou 10 da noite? Não, não consegue. Então, para você identificar o horário correto em um sistema de 12 horas, como nos Estados Unidos, como no Reino Unido, você vai utilizar o AM e o PM, seguindo da hora, tá? Então, por exemplo, 5h30 PM, tá? O PM nós utilizamos para nos referir à tarde e noite, e o AM para nos referirmos à madrugada e manhã. Então, entre meia-noite e 11h59 da manhã, ou seja, desde o início da madrugada até o fim da manhã, você utiliza o AM, o AM, para falar sobre os horários. Entre a tarde e a noite, ou seja, a partir do meio-dia até às 11h59 da noite, você utiliza o PM, o PM, para se referir ao horário. Então, 10h10 AM, né? Assim, ó, 10h10 AM é 10h10 da manhã. Já 10h10 PM é 10h10 da noite, certo? Então, num sistema de 12 horas, né, como nos Estados Unidos, no Reino Unido, você vai ter que utilizar o AM e o PM, né, AM e PM, para determinar os horários. 10h10 AM, 10h10 da manhã. 10h10 PM, PM, 10h10 da noite, tá? Mas você vai ver o contexto, por exemplo, o relógio está dizendo que são 10 horas, se está claro, são 2 horas da manhã, está escuro. Exatamente, né? Aqui no Brasil a gente também utiliza os relógios analógicos que vão até 12, né? E justamente como eu disse, se você olha agora no relógio lá, no seu relógio analógico, vai aparecer 4h20, não vai aparecer 16, vai aparecer 4h20, mas você sabe que é 4h20 da tarde porque você está olhando lá fora. Porém, a gente utiliza relógio digital, como no nosso celular, né? No nosso computador, né? Vai de 0 a 24, né? 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certo? Que 24 mostra como 00. Então, pelo contexto, você entende o horário olhando só o relógio analógico. Pelo digital, o ponteiro vai até 24,
pelo relógio digital, você vê que são 17 horas, você entende que são 5 da tarde. Porém, como eu disse, em um sistema de 12 horas, se eu falar que se você só bate o olho aqui e vê que são 10h10, você não consegue entender só por essa informação se é 10h10 da noite ou 10h10 da manhã. Por isso, você utiliza o AM e o PM, tá? Então, por exemplo, 5h30 PM. Será que é 5h30 da manhã ou 5h30 da noite? É 5h30 da tarde ou 5h30 da manhã? É 5h30 da tarde, certo? Porque estamos utilizando o PM, 5h30 PM, PM, tá? Lembrando que o AM, o AM, é madrugada e manhã. Madrugada começa que horas, pessoal? Meia-noite. Que horas que acaba amanhã? 11h59. Meio-dia é o início da tarde. Então, entre meia-noite e 11h59 da manhã, os horários vão ser acompanhados da palavra AM, AM. Entre o período da tarde e o período da noite, os horários vão ser acompanhados de PM, ou seja, entre meio-dia e 11h59 da noite. Então, 5h30 PM é 5h30 da tarde. Lembra? PM, tarde e noite. AM, AM, manhã e madrugada, tá? 5h29 AM, né? 5h29 AM. É 5h29 da manhã ou 5h29 da tarde? 5h29 da manhã. Lembre-se que AM, AM é manhã e madrugada. E o PM, PM é tarde e noite. Uma dica para você lembrar que AM é madrugada e manhã e PM é tarde e noite é o seguinte: o início do dia é quando? Meia-noite, certo? Meia-noite é o primeiro minuto do dia. Perfeito, né? Todo mundo aqui concorda. Meia-noite é o primeiro minuto do dia. O que vem primeiro no alfabeto? O A ou o P? O A é a primeira letra. Então, você vai lembrar que os primeiros dois períodos do dia, madrugada e amanhã, você vai falar o AM, o AM. E nas duas partes finais do dia, tarde e noite, você vai utilizar o PM, tá? Então, quando você olha aqui o relógio, você vê que são 5h29, você vai lembrar que AM é manhã e madrugada, e PM, tarde e noite. Então, 5h29 AM, AM, é 5h29 da manhã. Se fosse da tarde, seria PM, PM, 5h29 da tarde, tá? Temos essa placa aqui, provavelmente se refere ao horário de funcionamento de alguma estação de trem, enfim. O horário de funcionamento é das 8 AM até as 6 PM. AM é o que mesmo? Manhã e madrugada. PM, tarde e noite. Então, 8 AM é 8 da manhã. 6 PM, PM é tarde e noite. Então, 6 PM é 6 da tarde. AM, PM. AM, PM. Tá? Então, o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 6 da tarde. Tá? E aqui tem a relação, novamente eu coloquei, né, o AM é madrugada e manhã e o PM tarde e noite. E aqui a relação do sistema de horas, né? Então, meia-noite é 12 AM. Por quê? Meia-noite é o início da madrugada. Madrugada e manhã é AM. Meia-noite e meia, 12h30 AM, e assim por diante. Tem toda a relação aqui, tá? Mas você não precisa decorar essa tabela, lógico, é só você pensar. Se AM é madrugada e manhã, PM tarde e noite, se eu quero dizer que são 5 da tarde, eu vou dizer que são 5 PM, certo? Você só vai relacionar, não precisa ficar decorando essa tabela aqui, tá? 1 da tarde. Se eu quero falar que são 1 da tarde, como que eu tenho que indicar isso corretamente, pessoal? Coloque aí no chat, por favor. 1 da tarde. Isso, perfeito. 1 da tarde, 1 PM, tá? Com um ponto ou com dois pontos aqui, 1 PM, tá? 1 da tarde, perfeito. Se fosse 1 da manhã, seria AM, AM, porque AM é manhã e madrugada e PM, tarde e noite. Só quero dizer que são 7 da noite. Agora eu falo que são 7 PM ou 7 AM?
Perfeito. 7 da noite, 7 PM, né? Se fosse 7 da manhã, seria 7 AM. Perfeito. 5 da manhã. Isso, 5 AM, né? AM, manhã, madrugada e manhã, PM, tarde e noite, tá? Se fosse 5 da tarde, seria PM, mas como é 5 da manhã, 5 AM, tá? Meio-dia e 15. Daí é 12h15 PM ou 12h15 AM, meio-dia e 15. Isso, meio-dia e 15 é 12h15 PM. Por quê? PM é tarde e noite. AM, manhã e madrugada. O início da madrugada é meia-noite. E o fim da manhã é 11h59 da manhã. O início da tarde, PM é tarde e noite. Quando é o início da tarde? Meio-dia. Então, a partir do meio-dia até as 11h59 da noite, vai ser PM. Então, meio-dia e 15, 12h15 PM. Se fosse meia-noite, aí 12h15 AM, né? Porque meia-noite é o primeiro minuto da madrugada. Daí seria 12h15 AM, tá? Meia-noite. Será que agora eu falo 12 PM ou 12 AM para dizer meia-noite? Isso, noon, como você colocou, Eduardo, noon é meio-dia. Então, afternoon significa depois do meio-dia. A gente junta essas duas palavras e forma tarde em inglês. Afternoon, tarde. Por quê? After, depois, noon, meio-dia, depois do meio-dia. Exatamente. Meia-noite é 12 AM, né? Lembrando que AM é madrugada e manhã. E PM é tarde e noite. Tá? Meia-noite é o início da madrugada. Madrugada e manhã você já usa o AM. Então, da meia-noite até as 11h59 da manhã, você vai utilizar o AM, tá? A partir do meio-dia, meio-dia é o primeiro minuto da tarde. A partir do meio-dia até as 11h59 da noite, você vai usar o PM. Por que você não usa o 00? Porque justamente o 00, ele é uma característica do sistema de 24 horas. Aqui no Brasil a gente usa 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas, que é 1 da tarde, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 da noite, 21, 22, 23, 00, que é meia-noite. Esse sistema de 24 horas que nós temos, usamos no Brasil. Em países como nos Estados Unidos, países do Reino Unido, você usa o sistema horário de 12 horas, tá? Que o ponteiro só vai até 12. Então, você tem que diferenciar através do AM ou do PM para indicar o horário correto. Se você olha, se você bate o olho lá e vê que, no caso, são 5 horas, né? Você vai entender que são 5 horas da tarde ou da manhã, só olhando o relógio. Você não consegue saber. Ah, mas no celular indica, né? 19, 20, 21 horas. Indica para nós aqui no Brasil que usamos o sistema de 24. Para eles lá, que só usam o sistema de 12 horas, inclusive no celular, vai estar lá escrito AM ou PM, porque sem isso não dá para diferenciar. Tudo bem? Então, isso é. A 00 é só no sistema de 24 horas. Se eu quero dizer que são 10 da manhã, eu vou falar que são 10 AM ou 10 PM?
Exatamente, 10 da manhã, 10 AM, né? Lembrando que o AM é manhã e madrugada e o PM é tarde e noite. Então, 10 da noite, 10 PM, né? E 5 da tarde? É 5 PM ou 5 AM? Perfeito, 5 PM, exatamente. AM, manhã e madrugada. PM, tarde e noite. 10 e 17 da noite, como que eu posso dizer isso? Exatamente, 10 e 17 PM. Se fosse 10 e 17 da manhã, 10 e 17 AM, tá? Muito bom. Pessoal, dúvidas em relação a esse conteúdo de horário? Como que tá para vocês? Podem, se alguém quiser usar o microfone, o chat. Joia, então vamos fazer assim, vamos aproveitar, a gente já faz junto as atividades de hoje, assim vocês já ficam livres aí, conseguem aproveitar o melhor o carnaval, já aproveita, a gente já faz junto aqui e tira as dúvidas caso surjam, tá? No caso, essas atividades eu enviei hoje no grupo. Se você preferir sair da aula e fazer por escrito e mandar para a professora Ana depois, fique à vontade. Mas como a gente tem tempo aqui, aproveita que já está todo mundo acertando, está entendendo bem o conteúdo, então vamos praticar aqui e já fecha a matéria, com todo mundo compreendendo bem essa parte, tá? 10 da manhã, pessoal, coloca no chat. Como que eu posso indicar corretamente 10 da manhã no sistema de 12 horas? Perfeito, é isso aí. 10 da manhã, 10 AM, tá? AM, manhã e madrugada, PM, tarde e noite. Ótimo. 5 da tarde. Isso mesmo, 5 da tarde, 5 PM. Se fosse da manhã, seria AM. AM, manhã e madrugada, PM, tarde e noite. Ótimo. 8 da noite, como eu posso dizer? Exatamente, 8 da noite, 8 PM, tá?
Não necessariamente, Raquel. Até apresentei nos slides. Isso, Ria, isso. Como a gente tem tempo aqui, aproveitar e fazer com vocês já, tá? Essas atividades são idênticas que eu mandei lá. Se você já está fazendo aqui, está acompanhando aqui, está acertando, não tem necessidade de fazer por escrito. Agora, se preferir sair da aula para fazer por escrito e mandar para a professora, fica à vontade. Não necessariamente, tá, Raquel? Até nos slides eu mostrei um exemplo de um relógio que não indicava com a letra, indicava com a letra minúscula também. Então, não necessariamente é uma regra. Onde que estava? Ah, aqui, ó, essa placa. Tá vendo? Letra minúscula. É, aqui a letra maiúscula, então varia, tá? Não necessariamente, tá? 8 da noite, 8 p.m. Ótimo. Meio-dia. Essa parte do meio-dia da meia-noite pode acabar confundindo só um pouquinho mais, né? Mas vamos lá. Meio-dia. Perfeito. Meio-dia, 12 p.m. Por quê? Porque meio-dia é o início da tarde. Tarde, noite, PM. Manhã e madrugada, AM. Ótimo. Meia-noite. Zero zero não pode ser, porque 00, 23, 22 é só no sistema de 24 horas. O sistema de 12 horas só vai até 12. Isso. Meia-noite, 12 AM. Né? Por quê? Porque meia-noite é o início da madrugada. Madrugada e noite, madrugada e manhã, AM. Certo? Perfeito. Meia-noite, 12 AM. 3 da tarde. Isso, 3 da tarde, 3 PM. Tarde, noite, PM. Madrugada e manhã, AM. Ótimo. 2 da manhã. Será que é 2 AM, 2 PM? Perfeito. 2 da manhã, 2 AM. 2 da tarde, 2 PM. 2 PM. 9 da noite. Já finalizando, tá, pessoal? Perfeito. 9 da noite, 9 PM. Se fosse 9 da manhã, 9 AM. AM, manhã e madrugada, PM, tarde e noite. Ótimo. 1 da tarde. No nosso sistema de 24 horas, 1 da tarde são 13 horas. Porém, no sistema de 12 horas, 1 da tarde é 1 AM ou PM? Isso, 1 PM. Se fosse 1 da manhã, 1 AM, tá? Última questão, 4 da manhã. No nosso sistema de 24 horas, 16 horas. No sistema de 12 horas, 4 da manhã, é 4 AM ou 4 PM? Isso aí, pessoal, perfeito. 4 AM, 4 da tarde, 4 PM.
AM, manhã e madrugada, PM, tarde e noite, tá? A pronúncia de cada um deles, né, primeiramente do AM, é AM, então soaria assim, ó, AM, AM, será que dá para entender assim? AM, 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 tá? E o PM é PM, PM, tá? Então, para nós falantes de português, soaria assim, tá? AM e PM, AM e PM, joia? Então, esse foi o conteúdo que eu preparei para a gente ver hoje, tá? Dúvidas, pessoal? Querem que eu volte a explicar alguma coisa em relação a essa parte de horários? Ou alguma dúvida em relação à aula de ontem?